convido você então a abrir a palavra do Senhor. Lá no livro de Apocalipse, nós estamos estudando o segundo ciclo, né? Capítulo 1 de Apocalipse trata de uma introdução. Aí nós temos o primeiro ciclo, que é os 7 candeeiros, que trata das 7 igrejas. Uma carta do próprio Senhor Jesus às igrejas da Ásia, que representam todas as igrejas, de todos os tempos, de todos os lugares, para que essas igrejas estejam atentas a 3 perigos. Primeiramente, a apatia espiritual, né, o esfriamento espiritual. Né, ficar mais preocupado com as coisas do mundo que das coisas do Senhor. O segundo perigo, a perseguição propriamente, inclusive com prisão e morte. E a terceira, que é a questão do surgimento de falsas doutrinas, do liberalismo, do pragmatismo dentro da igreja, que é tão pernicioso como qualquer outra das dificuldades que a igreja tem. E aí nós iniciamos o segundo, né, ciclo aqui, lembrando que Apocalipse é escrito dentro de uma característica cíclica, que é o padrão da literatura apocalíptica judaica, onde ele conta e reconta a mesma história, referindo sempre ao mesmo período e trazendo sempre um detalhe novo, acrescentando, dando mais luz à história que ele já está contando e recontando. Então, ele conta sempre da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda, primeiramente explicando o que Jesus espera da igreja nesse período, e como eu já disse, é que essa igreja permaneça então ativa, né, firme, ligada nas primeiras obras, no primeiro amor, perseverante diante das perseguições, das prisões, dos martírios que ela está sujeita a sofrer, e atenta para defender a fé, para defender a sã doutrina, para que não surjam falsos ensinos dentro dela. E agora, na segunda sessão, é a explicação por que Cristo foi para o céu, por que Cristo subiu, o que ele está fazendo lá, e por que a igreja está sofrendo aqui. Né? Por que estamos passando por isso? Então, convido você a abrir a palavra do Senhor, nessa segunda sessão, que vai do capítulo 4 ao capítulo 7. Nós já tratamos do capítulo 4, já tratamos do capítulo 5, iniciamos a semana passada o capítulo 6, e então nós vamos ler a partir do verso 7, que é o que nós paramos, né? Que é o 4º selo, e avançando aí, e conforme depois a gente for caminhando aqui no estudo, nós faremos a leitura também do capítulo 7. Então, agora, inicialmente, o capítulo 6 de Apocalipse, do verso 7 até o final do capítulo. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura que farei, diz assim: Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro com o saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho,
quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Até aqui, irmãos. Irmãos, nós já caminhamos aí um pouquinho, né, nesse segundo ciclo. Eu vou até adiantar aqui os nossos slides. Já tratamos aí do capítulo 5, fala da coração, vimos que Jesus é o leão, mas também é o cordeiro. E começamos na semana passada, então, a falar da primeira, dos selos. Vimos que o primeiro selo, apesar das hipóteses apresentadas na interpretação, dentro de uma visão mais ampla e de uma teologia bíblica, que pega a Bíblia como um todo, a melhor interpretação, portanto, é que o primeiro selo refere-se da autoridade que Cristo deu para que a igreja, através do Evangelho, alcançasse todas as nações. E o cenário é o seguinte: quando Jesus assume o trono, ele toma o livro selado, começa a abrir os selos, ele então dá autoridade para que a igreja saia vencendo para vencer, ela que está vestida de branco, cavalo branco, com um arco nas mãos, apontando a ideia do alcance, e mostrando que ela sai coroada, vitoriosa, vencendo para vencer. E como reação dessa missão que a igreja recebeu de testemunhar a respeito de Jesus, né, de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, também há uma reação movida aí pelos outros selos, pelo menos os outros 3 selos. Então, no segundo selo, ou fechando aqui, né, o primeiro selo aponta então para esse evangelho que é santo, com alcance mundial. O segundo selo demonstra aí que foi dado a esse cavalo, esse cavaleiro, uma grande espada para tirar a paz. E aí nós vemos a violência crescente, né, sobre todos os homens, e mais de um modo específico, né, a perseguição aos crentes, que nós vamos entender depois no quinto selo, onde apresenta já esses crentes mortos, que foram mortos fruto dessa perseguição. O evangelho avança, mas à medida que o evangelho avança, os ímpios se levantam, movidos pela ação desse segundo cavalo e cavaleiro, e perseguem, né, a igreja. Depois nós vimos o terceiro selo sendo aberto, com o cavalo preto e o cavaleiro, que tem uma balança na mão, que aponta para as questões comerciais, né, mercantis, e vemos que ele vai trazer fome, né? Então a igreja não vai sofrer só com a perseguição, mas também com privações, muitas vezes. É incrível, né? Às vezes você olha para uma perspectiva de seitas e de heresias gritantes, e de repente os caras têm um patrimônio fantástico, parece que dá tudo certo para os caras, eles conseguem aí recursos financeiros, plantam igrejas em tudo quanto é lugar, e quando você quer plantar uma igreja dentro do padrão que a Bíblia apresenta, fidelidade, é uma luta, é uma dificuldade, e muitas vezes acontecem alguns reveses, algumas situações, né, que dificulta tudo. Então essa é a consequência desse terceiro cavaleiro, inclusive trazendo dificuldade aí e desigualdade, né, social. Nós trabalhamos aí com a ideia de 1 quilo de trigo, né, pelo preço do valor do diarista, né, e de 3 quilos de cevada também pelo mesmo denário. Então, alimentos básicos, vemos que os ricos muitas vezes não são alcançados, não são tocados, né, por essa dificuldade. E aí nós paramos aí.
Aí nós chegamos então agora no quarto selo, que aqui está no verso 7 em diante. E aqui nós temos um upgrade, uma atualização do segundo selo, né? O segundo selo já vem com perseguição, já vem com violência, e agora o quarto selo vem com um cara pior, cujo nome dele é morte. E ele vem acompanhado. Quem que vem seguindo ele? O inferno. Então é mostrando que uma situação muito mais difícil, né? E aí foi dado justamente a eles, a esse quarto cavaleiro, o poder de dizimar aí 25% da terra. A quarta parte. Né? Então você tem um inteiro, divide em 4. Então, a quarta parte, ele tem o poder para através da fome, através da espada, através da mortandade, né? Da violência propriamente, das guerras, e por meio até das questões naturais, das feras da terra, ceifar aí 1/4 de tudo. Então esse cavaleiro, ele tem uma autorização para matar através da guerra, da fome, das doenças e das feras da terra. Os ataques desse cavaleiro afetam tanto crentes como descrentes. A diferença básica em relação ao segundo selo, o cavaleiro vermelho, né, com o cavaleiro agora do quarto selo aqui, é que o cavaleiro vermelho, ele foca mais os crentes. Ele vem para perseguir, ele vem com violência, justamente fazendo com que os homens matem outros homens. Né? A ideia de levantar situações aí de grande perseguição contra os cristãos de um modo especial. Vocês chegaram a ver o videozinho lá que nós colocamos semana passada? Né? Então, quem não viu aí depois fala, qualquer coisa, se der tempo, depois de terminar a transmissão aqui, a gente passa, né? Para aqueles que não viram. No último século, e nesses primeiros anos do século XXI, nunca se perseguiu e nunca matou tanto cristão quanto nos outros séculos todos juntos. Né? Então, nós estamos vivendo essa grande perseguição ainda sobre os cristãos. Mas o quarto selo, ele abre o leque. Não vai matar só cristão. Vai matar todo mundo. Né? É tanto para crente como para descrentes. E aí o inferno, que é o Hades aqui, que é o termo, né? Ele já vai acompanhando a morte, vai acompanhando esse cavaleiro, que se chama de morte, e já vai reunindo, né, os seus mortos. Então a ideia aqui de que o inferno está acompanhando é porque aponta para os descrentes que também vão ser alvo dessa mortandade, fruto aí desse cavaleiro, desse quarto cavaleiro. Como eu disse, enquanto o segundo cavaleiro traz perseguição e, consequentemente, morte para os crentes, aqui temos a visão da guerra entre nações a qualquer tempo. Enquanto o terceiro cavaleiro traz privações econômicas, gerando fome aos crentes, aqui nós temos a falta de alimento no mundo, em várias partes. Por isso você vê aí no final do verso de número 8, que ele vai matar a espada, pela guerra, por fome, por mortandade, né? Aí epidemias, Covid, todas essas situações aí que nós já vimos, né? E através das feras da terra, né? Essas catástrofes e tudo mais. Então, irmãos, a guerra, a fome, a pestilência e as bestas feras são símbolos de todos os sofrimentos universais comuns à humanidade, tanto crentes quanto descrentes. Veja que isso aqui não é ainda trombetas, nós vamos ainda chegar nas trombetas, mas isso aqui é algo que é produzido fruto para destruir 1/4 da terra. Então as pessoas que pensam aí, vai melhorar, as pessoas vão viver em paz, né? John Lennon já cantou, né, sobre a paz mundial, então todo mundo vai. Agora tem vários institutos, agora resolve o nosso problema. Não, sempre vai surgir, sempre vai ter até o final
nós vamos conviver com esse tipo de situação. Né? É assim que nos é apresentado. Tá bom? Então, pastor, o terremoto lá que aconteceu, né? Se enquadra aqui no quarto selo? Não. Você vai ver que ele vai estar muito mais relacionado com as trombetas depois. Mas lembre-se que aqui não é cronológico. Primeiro vem o selo, depois vem a trombeta. Nós vamos ver que dentro da visão geral é tudo junto e misturado. É tudo ao mesmo tempo. Está tudo acontecendo. O evangelho está avançando, a perseguição também está vindo, as guerras estão acontecendo, as desigualdades vão surgindo, as fomes, né, as pestilências vai aparecendo, e aí as trombetas, depois que a gente vai ver, que são os flagelos também, vão trazer mais dificuldade. Ou seja, o cenário que nos é apresentado, irmãos, é um cenário de dificuldades cada vez mais. E que diante dessa dificuldade, o que nos reserva, o que cabe a nós, é sermos encontrados fiéis. Então, essa perspectiva, né, da teologia da prosperidade, que o evangelho vai trazer paz para o mundo, que as pessoas vão amar os cristãos, né? Todo mundo vai aceitá-los, bonitinho, vai dar tudo certo para o crente, não é uma visão que as Escrituras apresentam. Muito pelo contrário, é uma visão que o anticristo apresenta, e é um falso ensino que, inclusive, Jesus manda a igreja tomar cuidado em relação, quando trata lá na primeira sessão. Então, irmãos, o quarto selo, essa luta que nós dizemos. Por exemplo, a Covid, a pandemia de Covid, se enquadra no quarto selo? Sim, aí sim, é um bom exemplo que se enquadra aqui no quarto selo, como esse objetivo aí de matar 1/4 da terra, né? 25% de todo mundo, tá? Vamos lá, caminhando aqui para a quinta. Ixi, nossa amigo aqui está doidinho. Pronto. Vamos lá, aí, fazendo um resumo aqui dos 4 primeiros selos, porque se você observar, na abertura do quinto selo, não tem mais aquela expressão. Quando abriu o quinto selo, eu vi, né, o terceiro ser vivente, o quarto ser vivente, não tem o quinto ser vivente. E não tem mais a expressão vem, não tem mais cavaleiro. A partir do quinto selo, você não vai ver mais essa sequência. Então, fazendo um resumão aqui dos 4 primeiros selos, você tem então o primeiro selo, primeiro cavaleiro, cavalo e cavaleiro, e que aponta para o evangelho da paz saindo para alcançar todas as nações, saindo vitorioso, vencendo para vencer. Consequência da saída da igreja pregando o evangelho, vem o segundo selo, que é o segundo cavaleiro, trazendo perseguição. Ainda como consequência do evangelho, sai o terceiro cavaleiro, trazendo privações econômicas, né? E aí, para abalar mesmo a fé de muitos, né, vem o quarto cavaleiro, ainda acompanhado do inferno, e traz morte. Então esse é o cenário. O que Jesus está dizendo? Olha, eu reino, mas ao enquanto que vocês vão avançando com o evangelho, vocês vão ter uma reação contrária que vai ceifar, inclusive, alguns de vocês. Que vai trazer dificuldade financeira, que vai trazer sofrimento. Mas continua firme, que é o que ele já disse lá na primeira sessão. Ser fiel até a morte. Não desanima, não. Aí, então, nós chegamos no quinto selo, que é a partir do verso 9, quando ele diz, quando ele, falando ainda do cordeiro, né, abriu o quinto selo, eu vi debaixo, a ideia é diante do altar, né, debaixo do altar, porque na visão do altar nós vimos que esse altar é sublime, alto, né, com rodas, tal, com arco, não sei o quê. Então, debaixo do altar não é escondido debaixo do trono, mas diante do altar, né? Então, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. E morto por quê?
Ele vai dar. Por que esse povo foi morto aqui? E que estava diante do altar? Você vê que no quarto selo, a morte sai para todo mundo e vem junto quem? Recolhendo os ímpios. O inferno. Mas aí alguém pergunta, e os crentes? Para onde vão? Foi para o inferno também? Não. Aí abre o quinto e mostra onde estão os crentes. Então, existem algumas perguntas escondidas, né, que na verdade a revelação está explicando. Então, por que tem perseguição na igreja? Porque está dentro do plano. Isso vai ter mesmo. E os crentes que morreram, para onde foi? Aí o texto está dizendo, já estão diante do trono. Já estão na presença do Senhor. E isso está em concordância com tudo que a Bíblia diz. Então, na hora que você morre, a sua alma vai para Deus, se você é crente. Né? Se você não é crente, a sua alma já é reservada no Hades ou no inferno, aguardando o dia do juízo. Mas se você é crente, a sua alma vai para a presença de Deus. Enquanto o seu corpo volta ao pó, aguardando o dia da ressurreição. Isso está lá em Tessalonicenses. Então, dentro da visão geral, isso que acontece. Mas ali, na época, o que acontece com os irmãos? Imagine você reunir a igreja. Ai, cadê o irmão fulano de tal? Você não ficou sabendo? Foi perseguido e morto. Queimaram ele ontem. Ai, meu Deus. E a família do fulano? Oi, você não ficou sabendo? Prenderam, levaram para Roma, os leões comeram. Então, eles estão vivendo, ano 100, o período de grande perseguição. E a pergunta é, o que está acontecendo? Para onde que vão esses crentes? Aí o quinto selo explica que ele, então, ao abrir o quinto selo, João, então, vê as almas daqueles que tinham sido mortos por causa do que mesmo? Da palavra de Deus, que é uma referência ao Antigo Testamento, e por causa do testemunho que sustentavam. Testemunho de quem? De Cristo. Lembra lá de Atos 1:8? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Né? Então é esse testemunho aqui. Eu chamei a sua atenção aqui, eu não tenho marcado aqui. Mas essa questão da palavra de Deus e testemunho de Jesus é recorrente. Se você olhar aí no capítulo 1, logo na introdução, ele vai dizer assim no final do verso 1 e verso 2. Notificou ao seu servo João, o qual atestou o quê? A palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Então essa questão de atestar a palavra e o testemunho de Jesus é a responsabilidade da igreja. Os crentes têm isso como responsabilidade. Testemunhar a respeito de Cristo e sustentar a palavra. E eles morreram justamente por quê? Por causa da palavra de Deus que eles estavam atestando e por causa do testemunho que estavam dando a respeito de Jesus. São mártires. Enquanto o evangelho sai vencendo para vencer, os pregadores vão morrendo. O evangelho permanece. O evangelho continua. Mas os pregadores, os enviados, aqueles que foram dotados para testemunhar, vão ser alvos de perseguição e morte. E é justamente esses que estão lá já debaixo do trono. Então, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. Os 4 primeiros selos falam da missão e da opressão sobre os crentes. Então surge a questão, onde estão os crentes que já morreram por causa de Cristo? O 5º selo fala dos mártires e do que devemos esperar. Então vamos continuar aí. Então o verso 9 mostra que os crentes já estão na presença de Deus, não foram para o inferno, estão na presença de Deus. E aí eles inclusive clamavam para o Senhor. O que eles clamavam para o Senhor? O que diz aí o verso 10? Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue
dos que habitam sobre a terra? E qual foi a resposta que eles receberam? Primeiro, eles já recebem a vestidura branca, né? E a resposta que deram para eles, fala assim, vocês têm que esperar mais um pouco. Verso 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o quê? O número de quem? Dos seus conservos e seus irmãos, que iam o quê? Ser mortos como igualmente eles foram. Ou seja, Deus já tem contado até o último mártir. Pode ser eu, ou pode ser você. E enquanto eu não for martirizado, ou você for martirizado, não se completa o número daqueles que já foram destinados para isso, e aí então Jesus não volta. E é o fim do mundo, que é o que já está começando a falar depois no sexto selo. O sexto selo já vai trazer a visão do dia final, porque ele está fechando praticamente a sessão. Tá? Então, o que o segundo ciclo diz? Jesus está no trono, ele venceu, ele está reinando, ele não foi tirar férias, ele teve que subir aos céus para que as coisas acontecessem, e o que espera é que a igreja cumpra a sua missão com fidelidade até o fim. Agora, vai ser serviço fácil para essa igreja? Não. Essa igreja, ela vai passar por dificuldade. Ela vai passar por perseguições. Ela vai passar por fome. Ela vai ser alvo de injustiça. Vai receber muito a menos daquilo que ela deveria, né? Vai ter privações, perseguição e, inclusive, vai ter o quê? Morte. Vai ter morte. Aí você fala, pastor, ainda bem que aqui não tem. Tá. Mas lembra que na primeira sessão, Jesus aponta 3 dificuldades que a igreja sofre. Ou o desânimo, a apatia espiritual, que é o que você vê, por exemplo, na Europa, a igreja, o cristianismo na Europa. Está morto praticamente. Né? Não faz mais nada. Está apático. Aí você tem a perseguição, que aí você vê na África, na Ásia, e alguns lugares aqui da América Latina. E o terceiro perigo da igreja, que são as falsas doutrinas, que talvez seja a parte que nos cabe. Como tem heresia, meu amigo. Como tem igreja que se diz evangélica e que ensina um evangelho totalmente contrário à verdadeira palavra de Cristo. Então as pessoas, aqui não tem perseguição. Talvez essa seja um dos problemas para nós. Porque se houvesse essa perseguição, talvez a gente já eliminaria o punhado de crente fajuto que nós temos, que é só de nome. E que ainda serve para ser instrumento e pivô para trazer falso ensino para dentro da igreja. Então, essa é a nossa luta. Não pense que, que bom, nós não temos perseguição aqui, nós estamos isentos de luta. Não, nós estamos lutando. E ó que luta, hein, meu irmão, para defender a fé. Porque o problema nosso é o seguinte, é defender essa doutrina dentro da igreja. É ter que lutar pela fidelidade escriturística com gente que se diz que é pastor, com gente que se diz que é irmão. Então Jesus já nos avisou que essa luta, uma ou outra você vai ter, não tem como fugir da luta. Só que mesmo que você morra dentro desse processo, você vai para a presença de Deus. É essa a garantia que nós temos. E vai estar lá e vai aguardar o tempo que complete tudo que está programadinho para que Jesus então volte. Então o quinto selo fala dos mártires e do que nós devemos esperar, né? Uma dificuldade atrás da outra. A resposta então é que eles foram vestidos de branco, que aponta para a santificação,
retidão, alegria. E dito ainda que eles repousassem ainda por pouco tempo, até o completar do número do último mártir. Lembrando que essa expressão, pouco tempo, na visão de Deus, obviamente, lembrando que para o Senhor um dia são como 1000 anos. Então, para o Senhor é pouco tempo. Para nós parece demorada, como o apóstolo Pedro vai ensinar. Mas o Senhor está, na verdade, no controle. E Ele, inclusive, está sendo bondoso, porque tem duas coisas para se cumprir aqui, nessa situação daqui dos selos. Nós vamos ver aqui no capítulo 7. Não só esperar que o último mártir seja perseguido e morto, mas também alcançar todos os eleitos. E pode ser que tenha eleito que nem nasceu ainda. Tem que esperar nascer para alcançá-lo. Não sabe. Porque Deus fez isso antes da fundação do mundo. Tudo bem? Então, relembremos, que João está falando aqui da sua visão. E tal mensagem tem como objetivo trazer esperança e paz para o destinatário primário, que era a igreja que estava sendo perseguida, ao coração dos cristãos que estavam sendo perseguidos e mortos por causa do Evangelho. Então, a mensagem de Apocalipse, ela tem que fazer sentido para os nossos irmãos lá, do ano 100, e tem que fazer sentido para nós também. E a ideia continua mesmo, olha, continue pregando o Evangelho, defendendo a palavra e sustentando o testemunho de Jesus. Só que, como reação disso, nós vamos passar por dificuldade. E qual que é o grande problema da nossa geração? A gente está tão preocupada com a questão terrena, com a prosperidade, com as bênçãos, com a ausência de lutas, que a gente não prega, a gente não testemunha mais. Porque testemunhar gera inimizade, irmãos. Testemunhar gera perseguição. Se você chega para a família e fala assim, eu creio nisso, nisso e nisso, nunca mais você é chamado para o Natal. As pessoas te excluem. Porque quando você chega e apresenta, você muda de vida, você se arrepende, converta-se, reconcilie-se com Deus. Aí as pessoas falam, mas cara chato, cara. Vive a vida dele, cuida da vida dele. Ele acha que é melhor que os outros. Que ele acha que ele é salvo, os outros não são. Ou seja, testemunhar gera desconforto. E o desconforto gera perseguição. Então, o que a geração dos cristãos estão fazendo hoje? Parou de testemunhar. Para de pregar. Porque se eu for pregar lá na minha empresa, eu vou ser mandado embora. Que aí o meu encarregado já disse, aqui não é igreja, hein? Não é para você ficar falando de Jesus, seu Deus aqui não. Porque cada um tem a sua crença, você tem que respeitar. Se você falar aqui, você vai procurar outro lugar. Aí o cara, meu Deus, eu preciso do salário, preciso do meu emprego. O que eu vou fazer? Vou ficar quieto. E assim, irmãos, vai minando a nossa fidelidade ao Senhor. Está acontecendo isso ou não? Tá. Aí lugares que os cristãos não se calam, aí o que eles fazem? Aí vem perseguição e morte. Eu já te citei aqui, o reverendo Chiquinho, que é o sogro do reverendo Augusto Nicodemos. Certa vez alguém perguntou para ele se a igreja fosse, se a perseguição aumentasse, a igreja seria mais fiel? Aí ele falou assim, não. Se a igreja fosse mais fiel, a perseguição aumentaria. Muitas vezes nós não temos vivido perseguição justamente porque a gente não incomoda nada, É o sal que não salga mais. Então é lançado no caminho para ser pisado pelos homens. Porque se você começa a salgar, o que vai acontecer? As pessoas vão começar a te perseguir. Só que nós aprendemos, abafados por esse sistema mundo,
desde pequenininho, que nós temos que tolerar todo mundo e não podemos mais apresentar a nossa fé. E isso começa com as nossas crianças. As crianças pequenas, né? As crianças pequenas chegavam, pai, aconteceu isso na escola. Aí, pum. A criança falava lá alguma coisa. Aí, vai eu lá na escola, porque a Duda falou para a professora dela que a oração do Santo Anjo está errada. Né? Aí o que você faz? Ou você vai e apoia o que a sua filha está fazendo, ou você fica quieto e fala para ela ficar quieta também. Aí você vai. Aí, como você foi, aí o que você tem que fazer? Aí você tem que fazer um documento, protocolar na Secretaria Municipal de Educação, que o Estado é laico e que a professora não pode ensinar para sua filha uma oração que é denominacional. Aí você vai e marca um horário com o secretário municipal de educação. O que você acha que vai acontecer? Os caras vão te aplaudir? Os caras vão falar, nossa, que pai legal, que está defendendo a fé da própria filha. Que pai exemplar, que coisa linda, maravilhosa. É isso que eles vão falar? Vão falar, misericórdia, olha que, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer agora? Só podia ser pastor presbiteriano mesmo, uma íngua dessa. E isso porque foi sei lá, 18 anos, 17 anos atrás. Se fosse hoje, ainda o cara me leva no Ministério Público e se bobear daqui a uns tempos, tira a guarda desse pai, porque está forçando um entendimento na filha que o Estado diz que não deve ser. Não se assuste se isso acontecer. Você não pode. Irmãos, nós tivemos agora, recentemente, vocês sabem disso. A ameaça de levar a igreja no Ministério Público, porque o filhinho veio na escolinha dominical e foi ensinado que no tempo de Jesus, Herodes matou os bebês. Aí, o que a mãe que não é crente faz? Não, meu filho está sendo bombardeado com uma mensagem de violência. Vamos entrar com ação contra aquela igreja que está ensinando mensagens de violência às crianças. Algo histórico, bíblico, e que mostra, inclusive, o poder de Deus em preservar o próprio Cristo. E vai piorar. Porque se a gente continuar cada vez mais sendo fiel, o que vai acontecer? Aí vai começar. Agora, o que os pais fazem? Os pais crentes, inclusive. Não traz os filhos na escola dominical, porque aí para evitar confusão, viu, pastor? Porque eu levo os filhos para a escola dominical, eles aprendem as coisas da Bíblia, chega lá na escola, eles falam o que ele aprendeu na escola dominical, professor, está criando uma confusão. Então é melhor não trazer os filhos na escola dominical, porque pelo menos eles não aprendem de Jesus e aí ele vive como ímpio lá junto com os amiguinhos e não dá confusão. Olha a situação que nós chegamos. Mesmo porque nós riscamos na nossa Bíblia textos como: quem quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Texto que diz para a gente mortificar a nossa própria carne. Textos que ensinam para a gente não buscar os tesouros dessa terra. Não, esquecemos isso. Pastor, isso não está na Bíblia, mas não. Muito pelo contrário, nós só queremos a prosperidade de Deus. E aí a gente deixa de testemunhar. Essa é a primeira característica da apatia espiritual. E que Jesus, já
no primeiro ciclo de Apocalipse, duramente exorta a igreja para a igreja permanecer firme. Só que se a igreja for fazer o que tem que fazer hoje, o que vai acontecer com a igreja, irmãos? Hoje a igreja, irmãos, faz um bloquinho com, desculpa, que vai evangelizar e vai para o carnaval junto. Os crentes põem no Facebook lá que estão no pré-carnaval. Ah, pastor, é só uma brincadeira, a vida já é tão pesada, é um clube só entre amigos, tudo gente de família, família do cão, só pode ser, porque da família de Deus não é. Mas aí você fala um negócio desse, o cara é um louco, intolerante, xiita, taxista, né? Aí põe tudo coteísta no meio, ciclista, surfista, baixista, baterista. Aí vai pondo um monte de nome no cara, um monte de rótulo. Não é assim que está acontecendo? E o problema é que os nossos filhos estão sendo bombardeados, irmãos, para serem testemunhas de ideologias ao invés de ser testemunhas de Cristo. Os nossos filhos sabem todas as ideologias de cor e salteado na ponta da língua. Inclusive defendem ela. Você chega, você apresenta uma visão bíblica, estou falando da minha casa. E aí a turminha fala, não, pai, não, tem que ser tolerante. Não, pai, não, o senhor está sendo fóbico, varocóbico, robocóbico, não quer mais cóbico e tal. Aí você fala, não, mas o que a Bíblia diz? Só que se o nosso filho chega, a nossa filha chega e fala, não, a Bíblia diz isso. Aí que os caras falam, não, a Bíblia está fora do conversa. Não veio falar de Bíblia aqui, não. E eles massacram os nossos filhos lá, irmãos. E a igreja ficou dormindo durante anos. E continua dormindo. A tendência só vai piorar. E nós mesmos estamos causando o nosso problema. Essa é a grande dificuldade. Os selos já trariam dificuldade para nós e nós conseguimos piorar a situação porque nós não conseguimos ficar do lado certo da história. A gente tenta pisar em duas canoas. Vai cair em naufrágio. E vai ser complicado. Deixa eu passar aqui esse slide, que esse slide aqui é daquele videozinho que fala da perseguição, né? Mas da outra vez que nós passamos na transmissão, o YouTube nos derrubou, né? Porque falar de perseguição de cristão não pode. Mostrar os dados dos cristãos sendo perseguidos, não pode. Então, eu vou pedir para o Samuel, não sei se está aí também, Samuel, você pula ele. Tá? Beleza, filho? Tá, Muca? Tá ouvindo? Então, o slide que é o próximo aí, que aí você pula. Não clica nele não, porque senão ele abre. Só pula. Vamos para o sexto selo, então. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o quê? Grande terremoto. Ok? Terremoto aqui, irmãos, é sinônimo de fim. Vocês viram aí, né? Um exemplo aí, o terremoto lá. Acaba com tudo. Então, já aponta aqui para o fim. Então, eu vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. E aí nós temos características que estão bem similares com o sermão profético de Jesus a respeito da chegada do fim. Quando você vai lá para Mateus, né? 24, 25, você vai ver lá que o sol se escurecerá, a lua se tornar como sangue, as estrelas do céu cairão. São símbolos que apontam para o juízo. Marca aqui, vamos lá comigo, dá uma olhadinha aqui. Marque Apocalipse aí 6 e vá comigo lá para Mateus 24. Deixa eu ver aqui.
24, verso 29. E essa conexão com Mateus aqui é importantíssimo para você entender o negócio, hein? Então preste atenção, não dorme agora não, deixa para dormir depois. Verso 29, de Mateus 24. Logo em seguida, o quê? A tribulação daqueles dias. Que tribulação? Verso 13, qual que é o título que deram no verso 13? A grande tribulação. Então, que tribulação que ele está falando no 29? Da grande tribulação. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Aí Jesus volta. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre nuvens do céu, com poder e muita glória. E aí ele começa a separar, a reunir a turma para o grande julgamento. Veja isso aí, ó. Logo em seguida a tribulação daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Volta aqui para Apocalipse 6, o sexto selo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, e a lua toda como sangue. Perdeu sua claridade. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os figos verdes. Essas expressões do sexto selo são expressões que Jesus usa no sermão escatológico, dizendo para símbolos após o quê? A grande tribulação. Então, até o quinto selo, nós estamos tratando do quê? Grande tribulação. Pastor, a igreja vai passar pela grande tribulação? É lógico que vai. O texto de Mateus, inclusive, diz que os dias serão abreviados por causa de quem? Dos eleitos. Imagine comigo, dentro daquela outra visão de interpretação bíblica. Né? Dentro da outra visão de interpretação bíblica, o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação. Então Jesus voltaria uma segunda vez para arrebatar, um arrebatamento secreto, baseado lá em Mateus, que nós já quebramos aqui, né? Porque lá quando fala que um é deixado, o outro é tomado, quem que era tomado mesmo? O ímpio. A exemplo do pessoal do dilúvio. Então ali não está falando de arrebatamento de crente. Está falando de condenação de ímpio. Só que o cara não lê o texto inteiro, aí o cara inventa uma doutrina, e o pior, prega-se essa doutrina para a igreja do mundo inteiro como se fosse verdade. Estão comigo ou não lembram disso? Sim ou não? Volta lá para Mateus. Porque dentro da outra visão da interpretação, né, o arrebatamento vem antes de Jesus reinar e vem antes da grande tribulação. Tudo bem? Então vamos ver aqui. O grande julgamento. Cadê aqui? Não é em Mateus, né? Um será deixado, outro será levado. Hã? Isso, então obrigado. 24, 38. Isso.
Então vamos lá. Obrigado. 24, 38. Aqui ele está falando da figueira, da parábola da figueira. Aí diz assim, ó, mas a respeito daquele dia, e ora, o verso 36, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai, sabe. A ideia é lá que nós falamos de uma expressão idiomática que aponta para o retorno de Jesus como noivo. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Tudo bem até aqui? Verso 38. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Levou a todos quem? Os ímpios. O dilúvio veio e matou todo mundo. Sim ou não? Então, o dilúvio veio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, um será tomado e deixado a outro. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Quem que foi levado pelo dilúvio? Os ímpios. Quando Jesus vier, quem que vai ser pego de surpresa? Os ímpios. Quem que foi deixado no dilúvio? Noé. O justo. Então, pegar esse texto e dizer que se trata de um arrebatamento secreto, então Jesus vem arrebatar o ímpio. Porque o justo ficou, e quem o dilúvio levou foi os ímpios. Então não está falando de arrebatamento secreto aqui. Simplesmente está falando que quando Jesus vier, vai vir para julgar. E esse julgamento, ou essa volta de Cristo, vai pegar os ímpios de surpresa. Por isso ele virá como ladrão. Mas para o crente não. Paulo vai dizer isso lá em Tessalonicenses. O cristão, ele não vai ser pego de surpresa quando Jesus voltar. Por quê? Porque ele já está esperando. Então, voltando aqui para o verso 29, o sol escurecendo, a lua não dando a sua claridade, se tornando como sangue, as estrelas caindo, é um sinal do início do juízo. Quando Jesus volta em glória, reúne todo mundo para começar o juízo final. Voltando lá para Apocalipse 6, o 6º selo vai usar essas mesmas características para dizer que, com a abertura do 6º selo, nós temos a inauguração do juízo final. Então, o que veio antes do 6º selo está dentro do quê? Grande tribulação. A igreja vai passar por ela? Vai. Como eu estava falando, né, essa linha de raciocínio que eu perdi. Que os dias da grande tribulação seriam abreviados por causa de quem? Dos eleitos. Então, dentro da visão da interpretação que há um arrebatamento antes da grande tribulação, imagine comigo. Jesus vem, arrebata a igreja em secreto. Não tem lugar nenhum na Bíblia que diz isso, antes da grande tribulação. Tá? Mas vamos imaginar seguindo a linha do raciocínio dele. Jesus vem, arrebata a igreja para levar para as bodas do Cordeiro. Você vai estar lá na festa no céu. Está tudo de bom e tudo de melhor para a igreja, nessa visão. Mas por que vai abreviar o tempo? Por causa dos eleitos. Se está tudo bem com os caras. Os eleitos estão lá nas bodas, lá, ó, só comendo e bebendo. Alegria, os anjos cantando. Melhor banda que você já ouviu. Um anjão lá com a guitarra. Hein, Fabinho? Tá lá, com contrabaixo e tudo mais, bateria. Nós estamos lá, nas bodas do Cordeiro, vendo Cristo, aquela coisa linda. Aí eles falam assim, gente, ó, vamos logo, por causa dos eleitos, nós temos que acabar logo com a festa. Faz sentido um negócio desse para você? Não faz sentido para ninguém, muito menos para a Bíblia. Só vai abreviar o tempo por causa dos eleitos, porque os eleitos não vão estar lá. Os eleitos vão estar onde? Aqui. E aí, inclusive, nós vamos ver na sequência aqui de Apocalipse, que inclusive eu pergunto, viu, da onde que vem esse povo aí, tudo morto aí, despedaçado? Ah, é os que vêm da grande tribulação. Opa, é os crentes. Então a igreja vai passar pela grande tribulação.
E se já não começou, está bem pertinho. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Sexto selo. Aqui nós temos a primeira descrição do juízo final. Abalos sísmicos, eventos cósmicos, destruição naturais são apresentados como sinal do juízo. Da mesma forma que Jesus faz lá em Mateus 24. Então nós vemos os ímpios temendo aquele que se assenta no trono e o cordeiro. Veja aí o que acontece aí, ó. Verso 14, o céu se recolhe, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, o terremoto, tal. Aí tem a classe dos homens aqui, ó. Conta comigo. Reis da terra. Segundo, os grandes, ou governantes, alguma tradução. Os comandantes, os ricos, os poderosos. E aí você tem um grupo junto que é todo escravo e todo livre. Ou seja, todo o resto dos homens. Se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos da face de quem? Daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem que é que pode suster-se? Ou sustentar-se? Então veja, é a grande tribulação. O Senhor Jesus volta e os ímpios querem se esconder da face deles. E ele diz para os montes, ó, mata a gente que é melhor. Porque chegou o dia, ou o grande dia da ira, que é um sinônimo do dia final ou do juízo final. Então o sexto selo, ele já nos apresenta pela primeira vez a ideia do juízo final e da volta de Cristo. Porque os ímpios não queriam ver o quê? A face, nem de Deus, nem do Cordeiro. Então é a volta de Cristo. Se a gente for usar o sistema cronológico aqui, Jesus vai voltar no mínimo umas 4 vezes em Apocalipse. Se a gente for tentar usar o método cronológico. Mas como o método é cíclico, então aquele fechou um ciclo que começa na primeira vinda de Cristo e termina na segunda. Ponto. O que vem além do sexto selo aqui é só uma explicaçãozinha, inclusive do juízo final. Aí ele vai recomeçar o ciclo de novo, falando da primeira vinda de Cristo até a volta, mas dando outra ênfase, em outra questão, em outra área. Isso está ficando claro para os irmãos? Então, ótimo. Então vamos caminhar aqui mais um pouco. Então vejamos aí as 6 classes dos ímpios que nos é apresentado aqui. Então nós já vimos aí os reis da terra, né, que são os governantes políticos desse mundo. Os grandes, que são as autoridades, né, os governos, tal. Os comandantes, que aponta para os militares. Que mais? Os ricos, os que possuem recursos abundantes, os poderosos, os homens que exercem influência, e aí junto todos os demais, todo escravo e todo livre. Então são 6 classes de ímpios. Ok? Qual que é que selo que está sendo aberto? Sexto. Então você tem o sexto selo, tratando de 6 classes de ímpios. E de igual forma, você vai ver 6 objetos da criação sendo afetados. O sol, a lua, as estrelas, os céus, os montes e as ilhas. Aqui nós temos um indicativo, uma chave, para você interpretar depois o que é o número 666. Trata das coisas de homens ímpios. A marca da besta, como nós vamos estudar mais para frente, vai ficar claro isso para você, trata do modo de agir e do modo de pensar ímpio. Por isso é a marca que está na mão, feitos, as suas ações, e a marca que está na fronte, seus pensamentos. Isso nós vamos estudar mais para frente, mas eu já vou quebrando aqui o gelo contigo. Marca da 666 não tem nada de chip, nada de nenhuma marca literal. É o seu estilo de vida. Você pode estar na igreja,
Você pode ser líder da igreja, mas se o seu estilo de vida for como o dos ímpios, se as suas ações forem ímpias, o 7 ele vai falar da marca do crente. O 7 ele vai falar da marca do crente. Então só tem dois tipos de marca nessa vida. Ou a marca do crente ou a marca da besta. E nós vamos caminhar estudando um pouquinho sobre elas. Esses ímpios fazem uma pergunta no final do 6º selo. Qual que é a pergunta dele? A última frase aí. Quem é que pode suster-se? Quem é que pode ficar de pé diante do Cordeiro e daquele que se assenta no trono? Essa é a pergunta. Quem que pode? Quando o Senhor Jesus voltar, quem que pode ficar, se suster? Quem que pode ficar de pé diante deles? O capítulo 7 vai responder isso. Né? Então veja lá, o capítulo 7. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o quê? O selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais foram dados fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até o quê? Até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. O fim não virá, ou a destruição do 6º selo, não virá até que o último eleito seja selado. Ninguém será deixado. Então, quem que pode suster? Quem que pode ficar de pé? O capítulo 7 vai dizer, aqueles que receberam o selo de Deus. E ele vai explicar quem são esses. Então, ou você recebe o selo de Deus, ou você recebe a marca da besta. Não tem meio termo aqui. Ou você é contado entre aqueles que receberam o selo de Deus, ou você será contado entre aqueles que receberam a marca da besta. Então, o capítulo 7, irmãos, responde quem que pode suster-se. Ou seja, quem que é que pode ficar de pé? Veja aí o verso, vamos continuar a leitura, né? Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. E aí ele vai pontuar. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Azer, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. O que está escrito aí agora? Quem que pode ficar de pé diante do Cordeiro? Quem que pode suster? Os eleitos. Então o que esses caras estão aqui? Então eu vi grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graças e a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: eis que se vestem de vestiduras brancas. Quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Então, ele me disse: são esses o que vêm? Vem da onde, meu irmão?
Da onde? Acorda aí, vem da onde? Da grande tribulação. Quem que vem da grande tribulação? Representantes de todas as nações, povos, tribos, né, línguas, os eleitos. Então, a igreja vai passar pela grande tribulação, sim ou não? Segundo Apocalipse, sim. Segundo Mateus 24, sim. Agora, segundo a interpretação baseada na revelação que o Zé Ruela teve, não. Você vai ficar com a revelação do Zé Ruela ou você vai ficar com o que a Bíblia diz? Eu prefiro ficar com a Bíblia diz. Ou como diria, né? Acho que foi o reverendo Nicodemo que disse, eu prefiro crer, como a Bíblia diz, que o crente vai passar pela grande tribulação, me preparar para ela, para ser fiel, e ter a surpresa de que eu estava errado e que Jesus me arrebatou antes, do que eu achar que eu não vou passar por ela, e aí quando ela vier, eu ser contado entre aqueles que apostataram. Então, mas esse aqui ele falou em tom de brincadeira, porque a certeza que a Bíblia dá é que se você estiver vivo, quando a grande tribulação chegar, você vai passar por ela. Você tem uma solução nessa vida aí, dentro da soberania de Deus. Não ser a última geração. Aí você vai morrer antes dela. Mas se você estiver vivo, quando a grande tribulação começar, a tribulação já começou, a gente sabe disso. Desde o primeiro da ascensão de Cristo. Mas a grande, aquela que ele fala, olha, nunca houve uma perseguição tamanha, que o mundo nunca viu. Se você estiver vivo quando isso começar a acontecer, então, meu amigo, saiba que você vai passar por ela, mas tem a promessa que o tempo vai ser abreviado por causa dos eleitos. Continuando a leitura aqui. Então são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome. Veja, aqui, os selos que abre vai dar o que para a gente? Fome. Lá, jamais terá fome. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Vamos ver isso aqui melhor. Então, respondendo à pergunta do sexto selo, quem que pode ficar de pé diante do Cordeiro e do trono? O verso 9 diz, olha, a grande multidão que foi lavada no sangue do Cordeiro. A grande multidão de todas as nações está de pé diante do trono e diante do Cordeiro. Mas quem são esses? Né? Quem é essa grande multidão? Será que existe uma distinção entre os 144 mil e a grande multidão? Para aqueles que usam a linha cronológica, eles vão dizer, os 144 mil, fala das tribos de Israel, está referindo somente a judeus. E a grande multidão das nações está falando dos crentes de um modo geral. Isso se você seguir a linha cronológica. Se você segue a linha do paralelismo cíclico, 144 mil e grande multidão é a mesma coisa. Os 144 mil é só um símbolo, e nós vamos destrinchar ele aqui para ficar mais claro. Mas é só um símbolo para falar de todos os eleitos. Sim, não tem uma divisão entre judeu e gentil mais. Não há mais essa acepção de pessoa desde a vinda de Cristo. Não há mais judeu e grego. É uma coisa só em Cristo Jesus. Então não é possível fazer essa interpretação, tá? E nós vamos ver ela por quê. Então quem são os 144 mil? Seriam apenas os judeus? Então vamos observar se são apenas os judeus. Eu li aqui para você, e você sabe quais são as 12 tribos de Israel? De cabeça? Você saberia me dizer quais são as 12 tribos de Israel? As 12 tribos de Israel é idêntica aos 12 filhos de Jacó?
Por quê? Porque as tribos de Israel, que tiveram porção da terra prometida, excluiu quem? A tribo de Levi, porque os levitas não podiam ter terra. Então as 12 tribos, no sentido da divisão da terra, continuam sendo 12, mas José, segundo a bênção de Abraão, recebeu bênção dobrada. Você já ouviu falar na tribo de José, na Bíblia? Não. Por quê? Porque José teve porção dobrada e ele recebe 2 tribos, mas recebe os nomes dos seus filhos. Então você vai ter a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. Aí dá as 12, mais a tribo de Levi, que não tinha posse, que seria a 13ª então. Tudo bem? Se você ler aqui, como nós já fizemos, mas provavelmente você não prestou muita atenção, no verso 8 nós temos aí, da tribo de Zebulon, 12.000, e da tribo de José, 12.000. Oh, mas peraí, José não tinha tribo. Era Efraim e Manassés. Só que nós encontramos Manassés aí, verso 6. Da tribo de Azer, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Mas se você procurar aí, você vai achar a tribo de Efraim? Vê se você acha a tribo de Efraim. Só que também tem a tribo de Levi. Então está faltando uma tribo. Que tribo que está faltando? Além da Efraim. Aí também. Verso 5. Da tribo de Judá está aí. Então, para facilitar o seu serviço, né? Você vai observar que as tribos de Dan não aparecem aí. E nem a tribo de Efraim. Elas não são mencionadas. E no lugar delas são mencionadas a tribo de Levi e a tribo de José, que na verdade não existe. Vamos lá para Gênesis 49. Faz o seguinte, ó. Vocês estão em 2 aí, a maioria está de dupla, né? Fica um aberto aqui em Apocalipse 7 e pede para quem está do seu lado ir para Gênesis 49. Então, um vai para Gênesis 49 e o outro fica aí em Apocalipse 7. Aqui eu vou falando aqui em Gênesis, quem está ainda aberto em Apocalipse vai ticando e vai falando se está o nome aí ou não, tá? Então vamos lá. Verso 3, está tudo com a primeira letrinha em negrito aí para facilitar quais são os 12 filhos. Tudo bem? Aqui nós temos os 12 filhos. Rúben, tem lá em Apocalipse a tribo de Rúben? Tem. Verso 5. Simeão, tem. E Levi. Também puseram Levi aí, né? Aí o verso 8 de Gênesis 49. Judá. Nós já vimos que também está aí no verso 5, não está? Judá está aí em Apocalipse? Tá. Depois, verso 13. Zebulon. Zebulon está aí? Tá. Issacar. Também está. Dan. Eu estou no verso 16 de Gênesis 49. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Tem Dan aí em Apocalipse? Não tem. Pularam o Dan. Se você for lá para Números, capítulo 1, aí você vai ver as tribos com a divisão da terra. Aqui nós temos os filhos. Aqui não vai aparecer nem Manassés e nem Efraim, porque são filhos de José. Mas vai aparecer José, lá no verso 22. Tudo bem? Mas se você for lá para Números, capítulo 1, quem está em Gênesis, corre lá para Números. Quem está em Apocalipse, continua em Apocalipse. Você tem aí também as tribos, a partir do verso 20. Ó, verso 20, dos filhos de Rúben. Verso 22, dos filhos de Simeão. No verso 24, os filhos de Gade.
Verso 26, dos filhos de Judá. Verso 28, filhos de Issacar. Versos 30, dos filhos de Zebulon. Verso 32, dos filhos de José, aí ele divide. Dos filhos de Efraim, e no verso 34, dos filhos de Manassés. Verso 36, dos filhos de Benjamim. Verso 35, dos filhos de Dan. Verso 40, dos filhos de Azer. Tudo bem? E 42, dos filhos de Naftali. Então, essas são as 12 tribos de Israel. Tira José, coloca Manassés e Efraim. E tira Levi. Só que lá em Apocalipse, ele vai apresentar uma outra sequência. Então, vamos lá, ó, quadrinho aqui. Né? Então, primeiramente, é preciso lembrar que tudo está pronto para o juízo, como nós vimos na abertura do 6º selo. Mas Deus coloca 4 anjos para segurar os ventos, até que os eleitos sejam selados. Tudo bem? Isso voltando lá para Apocalipse. Eu vou dar uma pausa aqui, depois eu volto nisso aqui, ó. Que eu vou entrar aqui nesse quadro aqui, ó. Que é, na primeira coluna do quadro, os filhos de Israel, os filhos de Jacó. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Zebelon, Issacar, Dan, Gad, Azer, Naftali, José e Benjamim. Tribos de Israel, coluna do meio. Ruben, Simeão, Levi, não recebeu porção, porque eram sacerdotes. Não podia ter terra. Judá, continua Zebulon, Issacar, Dan, Gad, Aser, Naftali. José recebe 2 tribos, porque ele teve bênção dobrada. Aí não tem a tribo de José, José é filho de Jacó, mas não tem a tribo de José. Você vai ter a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. Está acompanhando aqui, irmão? Beleza? E aí depois continua a tribo de Benjamim. Na relação de Apocalipse, Ruben está lá, Simeão está lá, ele põe Levi. Aí ele põe Judá, Zebulão, Issacar. Aí Dan não aparece. Gad, Aser, Naftali. Aí ele vai pôr José e Manassés, e não Efraim e Manassés. E por fim, Benjamim. Questão, se os 144 mil referisse só ao povo judeu, nós teríamos representantes da tribo de Dan no céu? Pela relação de Apocalipse? Não. Só que um pouco mais abaixo ele diz que haverá representantes de todas as tribos. Opa! Então pode faltar a tribo de Dan? Não pode faltar. Os 144 mil não é um número literal. É um símbolo. Que aponta para as 12 tribos de Israel, mais os 12 apóstolos, é aquela mesma ideia, os crentes do Antigo Testamento, os crentes do Novo Testamento. 12 vezes 12? 144. E o 1000, que é o número da perfeição, o cubo perfeito, que é a ideia de que, então, aquela listagem não está falando de modo literal, que vai ter 12 mil de Ruben, 12 mil de Simeão, 12 mil de não sei quem, mesmo porque Dan não teria nenhum. E se Dan não tem nenhum, então aí nós teríamos um problema, porque a Bíblia diz que haverá representante de todas as tribos. É só um símbolo, que depois é chamado de grande multidão, onde você tem todos os povos, nações e tudo mais. Então, 144 mil é um número simbólico que representa a totalidade dos crentes sob o Antigo Testamento e sob o Novo Testamento, representado pelas 12 tribos, vezes os 12 apóstolos, multiplicado pelo cubo perfeito, que é 1000, que dá os 144 mil. Caso refere-se apenas aos judeus, como alguns creem, nós teríamos que declarar que não há salvos da tribo de Dan, o que confronta a afirmação do verso 9, de que haverá representante de toda tribo. Então a Bíblia não pode se contradizer. Tudo bem? Então vamos lá, vou voltar agora aqui para a questão dos selos. Então, o início do capítulo 7 diz que Deus colocou um anjo segurando, impedindo que aqueles 4 seres que estão segurando os ventos
trouxesse a destruição, ou seja, trouxesse o juízo. O juízo final só vai acontecer depois que o último eleito for selado. Estão me acompanhando aqui? Tranquilo? E o que é esse selo, então? Pastor, o que é esse selo sobre os filhos de Deus? Volta lá, então, para quem está em Números, volta lá para Apocalipse. Apocalipse 7. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. O que é esse selo? Verso 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Que selo é esse, meu irmão? Abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 1, verso 13. Lembra que eu disse que as chaves da interpretação do Apocalipse ou estão no próprio livro do Apocalipse, como é o caso do verso 9 aqui, para entender os 144 mil, ou estão no restante das Escrituras. Então, Efésios, capítulo 1, verso 13. Todo o capítulo 1 está falando da eleição, está falando da predestinação, que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Não é isso que vai falar aí o verso 3 e 4? Vamos ler aí, ó. Efésios capítulo 1, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele. Veja lá que o termo diz os servos de Deus, né? Não é que fala lá? Apocalipse 7. Deixa eu voltar para cá. Os servos do nosso Deus. Então, aquele que ele predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aí, verso 11. Nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Presta atenção agora no verso 13. Em quem também vós, ele fala nós e vós, porque ele trata de judeu e os gentios. Então vós, ou seja, todos os crentes agora, depois que ouvistes a palavra da verdade, que é o evangelho, da vossa salvação, tendo nele também crido, o que aconteceu? Fostes o quê? Selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, qual que é o selo? O selo do Deus vivo. O que é o selo do Deus vivo? O Espírito Santo. Quando que o eleito, então, é selado? Na conversão dele. Quando ele ouve a pregação do Evangelho e crê. É o momento da conversão. E ele crê por si mesmo? Efésios vai dizer, não, porque Deus deu a ele o dom da fé, a fé salvadora. Que sois salvos pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um presente de Deus, é um dom de Deus. Então nem para você crer para a salvação, você crê sozinho, é Deus que te dá. E aí ele te sela com o Santo Espírito da promessa. Então o que é o selo de Deus? É o Espírito Santo. E uma vez que você passou pela conversão, então você não vai viver mais agora de acordo com os ímpios, mas você vai viver de acordo com a ação do Espírito Santo na sua vida. Que segundo Paulo, lá em Filipenses, vai completar a boa obra que começou na sua vida até o último dia. Então, que antes do juízo final, o que está esperando? Que o último eleito se converta. Que ele seja selado. Por isso que Jesus fala que o Evangelho tem que ser pregado em todas as nações. E aí, depois que for pregado para todo mundo, que tem que se ouvir, virá o fim. Então, que tem anjos segurando os outros anjos lá da destruição, que é do juízo lá. Não sopra o vento, não sopra a destruição do juízo, não, porque ainda falta selar uma turma. Até o último servo de Deus vai ser selado. Ou seja, até o último eleito. Atos 19, nós temos lá mais um exemplo, né?
quando o apóstolo Paulo pergunta para aqueles discípulos de João Batista, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Eles falam, não, nós nem sabíamos que havia o Espírito Santo. Aí Paulo prega o evangelho para eles e impondo a eles, batiza-os, impondo as mãos, e eles recebem o Espírito Santo naquele contexto ali, porque eles eram gentios, eles inclusive profetizam e falam em línguas, para provar que eles receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo como símbolo do selo de Deus. Tudo bem? Então por que ainda o juízo não veio? Porque tem eleito para ser selado. E qual que é o meio que esses eleitos vão ser selados? Mediante a pregação do Evangelho. Por isso que a obra missionária é tão essencial para a vida da igreja. É uma tarefa fundamental dela. Então, ou você recebe o selo de Deus, ou você vai receber a marca da besta. Só existe esses dois. Agora, o selo de Deus é algo que vem do próprio Deus. É o Espírito Santo sobre a sua vida no momento da sua conversão. Não tem como você produzir isso. Simão tentou comprar isso, lembra? O mágico. O que Pedro falou para ele? Você não tem parte nem sorte conosco. Ele até foi batizado, mas não tinha o Espírito Santo. Queria comprar o dom. Lembra disso? Então tem muito cristão que fala que é, você quer, mas vive como ímpio. Então tem a marca da besta, não tem o selo de Deus. Deus está esperando que o último eleito se converta. Então essa é a ideia. Então o selo que recebemos na conversão é o que nos preserva da ira e nos dá herança com Deus. Logo, o número que vem a seguir refere-se a todos os crentes em Cristo, simbolizado pelo número 144.000, que como nós já provamos aqui, não refere somente aos judeus, porque se referir somente aos judeus, nós teríamos um grande problema aqui, porque teríamos que declarar que não há salvação para os da tribo de Dan, o que a Bíblia não diz. Muito pelo contrário, diz que haverá representantes de todas as tribos. Dúvidas até aqui, irmãos? Eu sei que nós hoje quebramos um monte de coisa, ou relembramos um monte de coisa, que na verdade coloca em xeque-mate a interpretação cronológica. Né? Porque diz que o crente vai vir da grande tribulação, que diz que os 144, prova que os 144.000 não pode ser um número literal. Os próprios Testemunhos de Jeová, né, heresia, Testemunho de Jeová, tentou usar esse texto aqui, eles já são não sei quantos milhões de Testemunhos de Jeová, aí agora eles ficam assim, não, nós vamos fazer um puxadinho no céu. Esses 144.000 é só aqueles que vão viver dentro das muralhas de Jerusalém. Aí o restante é periferia. A heresia vai puxando, um erro vai puxando o outro. É muito mais fácil você seguir aquilo que a Bíblia ensina. Apocalipse é um paralelismo simbólico. Se você for interpretar de modo cronológico e literal, você vai errar. Tudo bem? Perguntas, irmãos? O capítulo 7, para terminar, né, ainda nos apresenta aí alguns detalhes preciosos para os crentes. Primeiro, serão de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então nós teremos representantes de todo mundo. Outro detalhe que nos apresenta, a igreja passará pela grande tribulação. O verso 13 e 14 deixa isso claro. Os selados, os eleitos, serão glorificados pelos méritos de Cristo. Verso 14, veja aí. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no seu próprio sangue? Não, não. No sangue de quem? Do Cordeiro. Nós somos salvos pelo mérito de Cristo, irmão. Não tem outro meio. Hã? E o sofrimento terminará. Todo o sofrimento da era presente findará quando Jesus voltar e estabelecer o novo estado, o estado final, do novo céu e da nova terra. Uma vez um irmão da igreja falou assim, pastor, quando vai terminar o nosso sofrimento?
Só quando Jesus voltar. Irmãos, aqui vai dar tudo errado, irmãos. Se você quiser andar em fidelidade com Deus, prepara o lombo. Matar o nosso Senhor, o mundo vos odeia. Agora, se você não for andar segundo o selado, com o selo de Deus, aí o mundo vai te aplaudir. O mundo vai estar do seu lado. Vai falar que você, cara, você é um crente legal, viu? Rapaz, ele é crente, mas é legal. Não é igual aqueles outros crentes. Se você tiver esse título de crente legal, cuidado, abre seus olhos. Porque o próprio Senhor Jesus diz que o mundo nos odiará, nos matará. É ódio mortal, irmãos. Porque você vai apresentar o que a palavra de Deus diz, e o que a palavra de Deus diz confronta duramente a postura do mundo. Por que os nossos irmãos estão sendo perseguidos e mortos na África? Por que os nossos irmãos estão sendo perseguidos e mortos no Oriente Médio, na Ásia? Por que eles chegam para os muçulmanos, chegam para os budistas, chegam lá para quem quer que seja e fala, só Jesus salva. O que vocês estão fazendo está errado. Arrependei-vos e crede. E essa mensagem ninguém quer ouvir. Aqui no nosso contexto, se você assume uma posição lá na sua rede social, firmada numa postura, você é cancelado, né? Meu Deus do céu, que seja. Só que aí tem muito crente que, para não ser cancelado, age como um ímpio. Não defende a palavra de Deus, nem o testemunho de Jesus. Esse não tem o selo de Deus, meu amigo. Tem a marca da besta. Mesmo falando que é crente. Mesmo vindo na igreja. O sofrimento só vai terminar quando Jesus estabelecer um estado final. Tudo bem? Assim, então, irmãos, a gente terminou a segunda sessão, que é dos 7 selos. Mas, pastor, o 7º selo vai falar no capítulo 8. Não. Mas o capítulo 6 já mostrou o juízo final. Você vai ver que no capítulo 8, mesmo falando do 7º selo, o 7º selo só é a transição para ele voltar a contar a história. E apresentar as 7 trombetas. Onde ele vai recontar toda a história, todo o mesmo período, só que apresentando algumas situações novas. Agora não é mais 1/4 da terra que será destruída. Agora é metade. E só vai piorando. Então seja fiel. Seja firme. Seja contado entre aqueles que foram selados com o selo de Deus. Porque quem não tiver o selo de Deus, nem não passou pelo novo nascimento, quem não passou pela conversão, quem não é nascido de Deus, não existe outra categoria senão ser aquele que tem a marca da besta. Essa tem que ser a sua preocupação. Tudo bem?